Meus irmãos, a paz de Deus e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil, ministério esse conhecido como nosso CSB. O meu intuito aqui é levar o Evangelho, falar do projeto Resgate, que nada mais é convidar você que está sem nenhum ministério. É muito importante isso, irmão. Você aí que não está sem nenhum ministério. Você que está desgostoso, quer conhecer outro ministério, convido para conhecer a comunidade. É muito importante a sua visita para nós. Nós damos uma importância a todos, irmão. O objetivo do Evangelho que nós pregamos na comunidade é não deixar ninguém para trás. Ninguém para trás. O verdadeiro soldado, o verdadeiro seguidor de Cristo não deixa ninguém para trás. Se você tem esperança, se você tem vontade de servir a Deus, se você tem aí aquela fé viva no Cristo, você é importantíssimo para nós. Irmãos, o que faz nós andar no caminho com Cristo é a fé, irmão. É por fé que nós cremos que Ele é o Messias, que Ele viveu, que Ele era o Filho de Deus, que Ele nasceu de Maria Virgem, que Ele passou todos os processos que as Escrituras falam, tudo por fé. Então, a salvação também é por fé. Ainda que Cristo tem todo o poder de nos salvar, a Escritura afirma, se você não tiver fé, não tem como Deus fazer a obra, não tem como Cristo te salvar. Tem que falar, eu creio que Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, né? Então, a fé é o fundamento das coisas esperando se ver. Como está lá em 2 Efésios. Como é que está escrito? Nós somos salvos mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Então, tudo é por fé, irmão. Então, a mensagem que eu queria falar no dia de hoje é justamente isso, sobre a fé. A importância de andarmos por fé. Segundo Coríntios 5, versículo 7, está escrito assim, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Não é verdade? O irmão crê em Jesus, não viu Ele, não estava lá, mas crê que Ele existiu, que Ele viveu, crê que Ele morreu, crê que Ele nasceu, viveu e deu a sua vida. Então a fé, irmão, na verdade, não é viver numa escuridão, não é viver numa incerteza, não é viver sem direção. Pelo contrário, a fé é ter direção, é ter um propósito, ter uma decisão, um lado a seguir. A fé, ela, na verdade, ela está nos mostrando, nos orientando, nos pedindo para que nós esteja ligado com Deus, não desligado. Então, estar conectado. Fé é confiança plena em Deus, acima de tudo, irmão. Então, o apóstolo Paulo, quando escreveu essas palavras, ela escreveu com o intuito de encorajar as pessoas cristãs que enfrentavam momentos de estabilidade, momentos difíceis. Muitas vezes nós também enfrentamos momentos difíceis, momentos que as coisas não dão certo e a gente mistura os problemas seculares com os problemas de fé nossa. Nós queremos conciliar nossas vitórias materiais com a fé que vivemos, e não é assim, irmão. As coisas materiais é totalmente diferente da fé que nós vivemos, porque ela é conquistada por esforço, por trabalho, porque da mesma maneira a pessoa que não tem fé em Deus, ele conquista vitórias, conquista sucesso, e nós somos semelhantes a Ele. Então, nesses aspectos, nós temos que ter entendimento que é por conquista, por capacidade. Eles têm um lado que se chama o pensamento positivo, e nós temos um lado que temos fé que podemos usar sim na vida secular. Eu tenho fé que vai dar certo esse projeto, eu tenho fé que com a ajuda de Deus eu vou conquistar mais ainda, eu vou me formar. Então é possível sim conviver um pouco do espiritual na nossa vida secular. Por quê? Porque se nós olharmos para trás, irmão, vamos ver que o sobrenatural de Deus tem acompanhado em momentos difíceis, em enfermidades, em situações que só mesmo por fé nós conseguiríamos, porque as coisas terrenas, materiais, não permitiam que aquilo fosse uma realidade, mas através da fé, aquilo que tornou uma realidade. Então, irmão, isso na verdade nos mostra claramente
que precisamos andar por fé, crer, para que porque nós temos uma vida estável, na verdade, em nossa vida, né? Para que nós tenhamos estabilidade, conciliar o espiritual em alinhamento também com o material, porque nós vivemos na natureza humana também, precisamos também, é importante a parte na secular da vida normal ser natural, normal, igual a todos, né, irmão? Não é possível que a gente vivamos por fé em Deus e vivemos com a vida secular totalmente destruída. Se as pessoas podem ter, por que nós não, né? Quando Deus não manda chuva, não manda para o ímpio e para o crente, não manda para o justo e o injusto, então as coisas, essa vida é para nós também. Conquista, não é verdade? Então, irmão, lá em Romanos 10, versículo 17, explica que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Ou seja, irmão, a partir desse momento você cresce em conhecimento no lado espiritual. Isso muda, irmão, a forma de nós ver certas coisas, e tira as nossas dúvidas. Essa palavra vai falar o quê? O que tem faltando na sua vida, até na minha também, é fé. Porque, irmão, nós pregamos, nós falamos para as pessoas, quando nós quer ter o prazer que a pessoa venha conhecer a verdade, nós falamos: olha, Deus fez os céus, a terra, Deus fez o mundo em 6 dias, o céu descansou, tudo que você vê aqui foi Deus que fez, esse céu, essas estrelas, esse planeta, o homem, a mulher, Deus fez o homem, depois fez a mulher através da consciência. Então você fala uma coisa tão sobrenatural, uma coisa tão importante. Ele mandou seu filho andou aqui entre nós, foi perseguido, foi rejeitado, mas ele fez cura, fez milagre, fez multiplicação, ele curou, ele ressuscitou. São coisas sobrenaturais, e às vezes nós não vivemos sobrenatural, ou seja, nós não cremos naquilo que falamos, não andamos por fé, porque vem a dúvida, vem a desconfiança, vem a natureza humana falando mais alto, e esquecemos que temos que viver por fé. Então, se a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, nós temos que viver por isso, irmão, né? Então, devemos crer, não devemos ter incredulidade, porque a incredulidade, ela rejeita a pessoa do Senhor Jesus, ela rejeita Deus. Os homens daquele tempo do Senhor Jesus foram incrédulos, não creram que ele era o Filho de Deus. Muitos no tempo de Jesus não creram nele, não creram que ele era o Messias, mas muitos creram que ele é o Messias. Então, irmão, do ponto de vista, a fé, ela não pode viver de fracassos, porque os fracassos que nós tivemos eram humanos, não é? Porque aquele que vive por fé não tem fracasso, só tem vitórias, irmão, só tem bênção. Mas é muito difícil nós viver totalmente na fé, porque vivemos na natureza humana e nossos olhos não querem acreditar naquilo que nós não podemos ver. Mas os olhos do Espírito que está em nós, que é através de Cristo, nós podemos acreditar e enxergar o impossível, né? E realizar aquilo que está escrito. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam se ver. Sua irmã espera uma vitória, espera uma cura, espera uma libertação, espera uma transformação, a vez até de um filho, de um casamento. É pela fé, irmão. Se você não tiver essa fé, você não vai conseguir enxergar ou viver no mundo espiritual que Deus assim permite a nós. Então, do ponto de vista da fé, irmão, ela olha para trás e vê as coisas que Deus fez. Aquele que tem fé é agradecido, lembra, e aquele que tem fé, ele olha o presente, ele vê que Deus está fazendo na sua vida. E aquele que tem fé, ele olha o futuro, ele crê naquilo que Deus pode fazer na sua vida. A fé não é uma forma cega de ver as coisas, sim uma convicção baseada em quem realmente crê em Deus. Então, se você confia em Deus, se você está esperando em Deus, creia que Ele é poderoso,
Creia que Ele pode criar caminhos, Ele pode criar maneiras para que o mundo espiritual, né, possa ser conciliado com o mundo material. Nós temos que entender que no lado físico, muito nós podemos conseguir, mas no lado espiritual, nós temos essa dependência de Deus. Você às vezes pode confiar na força física sua para realizar certas coisas, mas tem coisas que você tem que cumprir, que está escrito na Escritura. Confio só em Deus, porque o espiritual é só com Deus, irmão. Talvez você materialmente se conquista, você consegue, mas o espiritual só por Deus, através de Deus. Então essa mensagem, vamos ver por fé, acreditar que Deus é poderoso para realizar muitas coisas que nós não podemos. O sobrenatural de Deus. Precisamos viver no mundo secular e também no mundo sobrenatural de Deus, porque somos pessoas diferentes. Nós enxergamos o mundo sobrenatural de Deus por fé, através do óleo do Espírito. Por isso que Cristo veio, o Espírito Santo veio na sua vida e hoje te conduz a essa jornada por fé, a vida eterna, a vida em Cristo Jesus. E as coisas materiais, através da sua fé e esforço, você vai conseguir também, em nome do Senhor. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.